Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. E se você quer saber um pouquinho mais sobre imposto de renda pessoa física, iniciou o prazo para você prestar contas com o Leão, acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, não esqueça de marcar o sininho da J Soluções, receber em primeira mão sempre os nossos vídeos e dar um like neste vídeo para a gente sempre estar postando e compartilhando informação com todos vocês. Muito bem, gente. No vídeo anterior do imposto de renda, eu falei dicas valiosas e importantes para declarar. Muito bem, a Receita Federal já publicou a normativa, já está aí para você declarar o imposto de renda e disse que nos próximos meses, março e abril, vou estar postando algumas informações sobre o imposto de renda pessoa física, certo? Então você tem aí 2 meses para declarar o seu imposto de renda. Não deixe para a última hora, certo? Se você quer ter prioridade em relação à sua restituição, declare o quanto antes. Inclusive na fila você já vai estar aí logo nos primeiros lotes da restituição do seu imposto de renda, beleza? Então vá lá, separe sua documentação e declare seu imposto de renda quanto antes. Eu separei neste vídeo bem rapidinho dicas importantes, mas o principal, perguntas que eu sempre recebo sobre como declarar o imposto de renda. Então vou estar trazendo aqui algumas dúvidas e lógico, nos próximos vídeos eu sempre vai estar postando também novidades sobre esse tema, imposto de renda pessoa física, beleza? Primeira pergunta que eu recebi aqui, como fazer a declaração de imposto de renda pela primeira vez? Ou seja, nunca fiz, é a primeira vez que eu estou fazendo, certo? A diferença de declarar o imposto de renda pela primeira vez, já não ter declarado outras vezes, é que o contribuinte não existe arquivo nem número de recibo em relação aos preenchimentos das informações de ano calendários anteriores, certo? Se você obteve rendimentos do ano passado que torna você obrigatório, você pode preencher ali do zero, tá certo, gente? Não precisa você importar, migrar as informações, até porque você não tem informações de anos anteriores. Não se preocupe com isso, você vai ter que começar a preencher passo a passo, certo? Cadastral, rendimentos, despesas, bens, enfim, tudo que você tiver lá para declarar, beleza? Então, lógico, a única coisa é que você não tem como importar. Agora, quem já fez anos anteriores, no momento que você baixa a declaração atual desse ano de 2021, você já pode migrar as informações do ano calendário anterior, beleza? Isso é uma dica super importante, aí você não tem nenhum trabalho de preencher tudo de novo. Lógico, se houver atualizações para fazer, tipo de endereço, mudei de endereço, você tem que atualizar, ok? Marca a opção lá, mudança de endereço e assim atualize o seu endereço. Isso é uma dica valiosa para você. Outra questão, outra pergunta que eu quero trazer para você que eu sempre recebo. O que precisa para ser declarado o imposto de renda 2021? Tem gente que pergunta, óbvio, o que precisa? Quais são os documentos? Certo? Isso é uma pergunta muito comum. Primeiro lugar, gente, confirmar a questão cadastral. Primeiro lugar, se o seu cadastro está regular, como é que está esse cadastro, certo? Qual é a sua ocupação, qual é a sua fonte de renda, todos os seus rendimentos, tá? Muito importante, não esqueça nenhum rendimento, não só seu, como dos seus dependentes, tá? Digamos que você faz a sua declaração, você e a sua esposa em conjunto lá, ou você coloca a sua esposa como seu dependente e ela tem uma renda, ela trabalha, por mais que seja uma renda baixa lá, uma renda de um salário mínimo, por exemplo, você tem que sim declarar esse rendimento dela junto com a sua declaração, tá? Porque se cruzar, vai identificar impossíveis malhas fiscais. É interessante também você não esquecer dos bens para você declarar, certo? Então, todos os seus bens que você tiver direitinho, todo preenchido corretamente, solicite para o seu banco ou acesse o portal do banco para imprimir aquele demonstrativo para declarar imposto de renda. Muitas pessoas esquecem disso, certo? Então, na hora de você separar documentos, você tem que separar rendimentos, os seus rendimentos, as suas despesas com saúde, educação, previdência, enfim, tudo aquilo que é possível deduzir, né, da base de cálculo do imposto de renda, os seus bens, mas também os demonstrativos bancários. Eu faço uma aplicação financeira, eu tenho um título de capitalização, eu tenho um empréstimo, enfim, tudo isso pode ser informado, certo, gente? Tudo isso pode ser declarado no seu imposto de renda. E essas informações são extremamente essenciais. Vou lhe dar um exemplo. Se a Receita identifica
que você teve um rendimento de 100 mil e você informou um gasto lá de 200 mil, ela vai dizer como é que aquela pessoa conseguiu pagar aquelas contas lá, que tudo isso despesa. Aí, digamos que você fez um empréstimo, por exemplo. Então, tá lá, você informou o empréstimo em dívidas lá que você pode informar. Tá aqui o contrato de empréstimo, tá aqui bonitinho, fiz lá um empréstimo lá de 200 mil reais, foi aí que eu consegui custear as minhas despesas daquele ano, tá certo? Então, detalhe importantíssimo para você responder nessa pergunta. Outra pergunta que eu estou recebendo: o que acontece com quem não declara imposto de renda? Uma questão muito comum também que eu sempre recebo. Assim, gente, primeiro fato importante é verificar se você está na obrigatoriedade. Esse é um primeiro fato importantíssimo. Você está na obrigatoriedade, aí sim é passivo de penalidade. Você não está na obrigatoriedade, tranquilo, não sou obrigado, então não declarei imposto de renda, não há em se falar possíveis penalidades. Então aqui vou falar especificamente de penalidade para quem não declara, mas é obrigado. Primeiro fato de tudo, de cara aí, você tem aí até final de abril para declarar. Se você não declarou ou declarou posterior a essa data, tem multa, certo? Existe uma multa mínima que pode chegar até, inclusive, até 20% do valor do imposto a pagar. Então, muito cuidado com isso. A primeira coisa é multa, certo? Segunda questão, além de multa, ele pode ser investigado até criminalmente por sonegação fiscal, tá? Isso é uma coisa muito complicada de se falar, certo? Se você aí tem rendimentos enormes, não declarou, não prestou contas com o fisco, com o leão, hoje em dia o fisco está cruzando essas informações, certo? E no momento que cruzar, identificar alguns fatos e verificar um possível indício de crime, nesse caso, pode haver uma fiscalização da Receita Federal e também responder até um processo criminal, né? Então, ninguém quer acontecer esse tipo de situação. E além disso, pode acontecer pendências como, por exemplo, cancelamento aí, a suspensão aí do seu CPF, não participar de concurso público e assim todo problema relacionado à sua vida. Então, gente, declare o seu imposto de renda, certo? Se você não declarar, existe uma série de situações que podem te prejudicar. Outra pergunta que eu sempre recebo: tenho 2 empregos, 2 ou mais empregos, como declarar essa renda? Muito bem, gente, é muito simples. Lá na aba de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular, porque lá na aba existe rendimentos tributáveis pelo titular e existe ao lado também rendimentos tributáveis pelos dependentes, beleza? Então, pelo titular. Se você tem lá, como eu expliquei, bora pegar um exemplo, um médico, ele tem lá um rendimento do governo do estado, ele tem um rendimento do governo federal, ele tem um rendimento da prefeitura, ele tem um rendimento de uma iniciativa privada, ou seja, ele pode ter 2, 3, 4, 5 fontes de renda, ele tem que declarar, ele tem que solicitar da fonte pagadora a sua cédula C ou acessar lá o portal da fonte pagadora, né? Por exemplo, presta serviço do governo do estado do Amapá, acessa o portal do governo lá, imprime lá a sua cédula C, que é justamente o demonstrativo de quanto que você obteve de rendimento do ano calendário de 2020 e assim declara o valor, CNPJ, previdência, 13º, tudo bonitinho lá, certo? Tudo certinho, lógico. Por exemplo, digamos que na cédula C está lá um rendimento de 100 mil e você, sei lá por que situação, colocou lá 50. Quando for cruzada essa informação, vai ser detectada e poderá cair na malha fiscal. Então, logicamente, tem que estar igual como está na cédula C. Se houver divergência, vai cair também malha. Então, assim, gente, cada fonte de renda tem que ser declarado separadamente, ok? Se você obteve cargos, eu era médico, mas tinha um cargo, enfim, rendimento por rendimento você vai colocar lá na ficha de rendimentos tributáveis do titular, beleza? Outra pergunta que a gente sempre está recebendo, que é muito comum também, que agora falando de investimentos, né? Quais os investimentos devem ser declarados no imposto de renda? Muito bem, a gente sabe que existe vários tipos de rendimento, renda fixa, renda variável, renda fixa, CDB, uma série de coisas aí que hoje o mercado já se propõe, né? Renda variável, ações, fundos imobiliários, enfim,
existem diversas situações relacionadas a isso. Muito bem, primeira coisa, você precisa desse extrato, certo? De como está acontecendo essa aplicação financeira, certo? Porque existe alguns investimentos que são isentos de imposto de renda e outros que são tributáveis, certo? Depende exatamente deste investimento. Então você precisa ter esse cuidado. Aí tem que ter o CNPJ, tem que ter as informações e assim declarar na ficha específica. E tem que ser declarado, certo? O valor que você aplicou e também os rendimentos que você ganhou, beleza? E seguindo também uma situação que é muito comum a gente acontecer aqui, relacionada a ações, né, bolsa de valores, mercado, existe um campo específico para você também declarar as ações que você, porventura, está aplicando, beleza? Então, fique atento a isso. Se tiver mais detalhes, entre em contato com a gente que a gente vai estar esclarecendo isso para você. Ou, se você tiver dúvida, procure um contador que vai poder te auxiliar. Uma última pergunta para a gente encerrar esse vídeo de hoje, que eu sempre recebo é: o que é imposto de renda retido na fonte? Muito bem, gente. No decorrer do ano, você, por exemplo, prestou um serviço, você é funcionário público, por exemplo, tem lá uma função pública no governo e o governo me paga um salário de R$5.000 todo mês. E desses R$5.000 existe uma tabela progressiva do imposto de renda. Lembra daquela tabela progressiva? Quanto mais eu ganho, eu vou pagando, certo? E que inicia lá, que vai até 27,5. Aí é feito, nessa situação, a fonte pagadora, o governo lá do estado, vai pagar para esse prestador lá de serviço, para esse funcionário público, né, o salário dele. Mas só que ele vai reter, ele vai descontar esse imposto. Ele fez o cálculo, descontou o imposto e repassou para o governo federal. Beleza? Beleza. E repassou o líquido para o funcionário público. E no decorrer do ano isso aconteceu. Quando foi agora, ele vai prestar conta com o fisco. Lá o contribuinte, o funcionário público, vai prestar conta com o fisco, lembra? E nesse caso, no momento que ele preencher lá em rendimentos tributáveis, que ele vai preencher lá, ele tem que formar o valor bruto do rendimento e a retenção do imposto, tá certo? Por que que acontece? Nesse momento, ele vai fazer aquela famosa situação de análise, declaração simplificada ou completa, de acordo com a sua documentação das deduções, aí que é importante as deduções, para reduzir a base de cálculo do imposto e por isso que acontece a famosa questão da restituição, que lógico você vai ter que informar, nesse caso lá, se a sua declaração der restituir, os dados da sua conta bancária, porque nesse caso foi mais retido imposto de renda no decorrer do ano em relação às deduções legais, ou seja, a sua base de cálculo, no momento que você pagou na fonte, foi maior do que era devido, por isso que você tem um valor a restituir, beleza? Mas, gente, não invente nada na sua declaração, porque hoje em dia tudo é cruzado. Nos próximos meses, março ou abril, a gente vai estar, assim, postando os novos vídeos sobre imposto de renda, esclarecendo novas informações, respondendo mais perguntas, então mande pra gente que a gente vai estar te ajudando. Mas, gente, se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões, tá certo? E dê um joinha, um like para esse vídeo chegar ao máximo de pessoas. Até a próxima e um grande abraço!